Boa tarde. Bom, meu nome é Cláudio Evani, eu tenho me apresentando, né? Venho da área de manutenção, né? Área de manutenção. Já tenho 0,5. O motivo pelo qual eu tento migrar para a área de TI e aprender como ser um QA vem da necessidade, por alguns problemas de saúde também, e pelo fato de me reinventar também nessa área. Já é uma área que eu gosto muito, né? Por vir também da área de IoT e segurança eletrônica, ponto e acesso, VoIP também, né? Já fui supervisor em algumas empresas, né? De manutenção e comecei, né? A fazer um curso há um tempo atrás com uma pessoa excelente, né? Em uma escola para aprender a um pouco desse para me iniciar nessa nova função, né? A princípio, na realidade, assim, eu precisava, como eu tive alguns problemas de saúde, eu precisava manter algumas coisas em casa e, e algumas coisas para mim também, né? Que eu tinha necessidade. Então, passado um certo tempo, eu pedi uma oportunidade, né? Para iniciar, né? Até que comecei nessa área e vinha estudando bastante, estou estudando, né? Para tentar exercer. Porém, hoje em dia a gente disputa, né, com uma galerinha aí, os jovens, né, de menos de 30 anos de idade, já com uma formação e nessa área, que não é o meu caso, que eu não tinha, né, comecei a fazer essa formação agora para poder exercer. Então, tive uma oportunidade de começar em outro segmento, não como QA, né, mas a ideia era aprender um pouco, né, nessa área e, e tentar absorver um pouco mais, né, de conhecimento dia a dia, né, de todo o trâmite de uma sprint, né, de uma metodologia ágil, né, assim dizer. E neste ponto, tendo a oportunidade, eu fui para a área de qualidade, né? E na área de qualidade eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas, né? E naquelas que foi possível. Na empresa que eu estava, eu tive acesso, essa foi muito bom para mim, para o meu conhecimento, que foi por ter acesso a uma academia, né? Que nessa academia eu consegui fazer vários cursos e ter uma boa noção de algumas coisas e complementar, né? Ainda hoje eu ainda continuo fazendo alguns treinamentos, né? Nessa área e nesse segmento. E eu sou muito grato à empresa, né? Que me deu essa oportunidade e para mim poder ter tido acesso a esse coisa por questões financeiras, né? Do cliente não pude continuar, né? Enfim, é o que eu digo, a gente não é 100%, como posso dizer, a gente não tem aquela bagagem que já tem um pleno, um sênior, que já vem dessa área, que já domina muitos processos, né? A gente está só começando e, na realidade, a gente procura, às vezes, uma pessoa que auxilie, né? Mas o problema é o que eu percebi, o que eu senti, é que as pessoas às vezes não têm tempo para ensinar em uma empresa
Na realidade, ela não ela quer alguém já pronto para poder fazer aquele processo. E quando você é um pouco mais defasado, você encontra mais dificuldade. Graças a Deus, algumas pessoas sempre te auxiliam, né? Mas outras, não sei porquê, enfim, te deixam um pouco mais desconfortável, se assim posso dizer, né? Mas eu acredito que todos nós somos capazes, eu sou capaz, todos somos capazes. O que precisamos é ser desafiados, né? Todos podemos. Eu acredito que eu posso. E ninguém vai me dizer que eu não consigo, né? É só querer e a gente consegue, sim. E eu vou conseguir. Vou chegar lá, né? Eu não vou desistir, como muitos não devem desistir, né? Existem muitos problemas, então a gente vai sim encontrar pessoas que vão falar duas frases que falaram que eu ouvi. A primeira foi que o seu básico não é nem o básico. Bom, quem falou isso foi um sênior que tinha 17 anos nessa área. Foi isso que ele mencionou. Não vou falar nomes, porque não importa. Não tem importância. Então, eu até assimilei o que ele quis dizer. É óbvio que o meu básico nunca vai ser, não vai chegar nem ao mínimo que ele tem de conhecimento durante 17 anos exercendo na área, né? Mas são frases que a gente lida com elas. A outra frase foi que eu tenho alguns cursos que eu faço na Udemy, de um mestre que eu gosto muito, que eu admiro e até sigo nas redes sociais, que é o Valmir Lima, da Cypress, o embaixador. Entre outros também, né? Que eu faço alguns cursos deles também. E uma frase que uma pessoa disse foi: os cursos da Udemy são por ponto, ponto, ponto. Não me importa. Tem 20 anos na área também, né? É outro que é pessoa que tem 20 anos na área que eu ouvi. Então, assim, a gente vai ouvir muitas coisas. Mas outra coisa que eu percebi também é que antes disso tudo eu prestei concurso, fiz várias bootcamps, fiz na Kenzie, na, na agora me faltou a memória, o nome, né? E uma outra aí que eu prestei também a bootcamp, prestei as provinhas para poder acessar. Entrei, depois teve a enxurrada ainda, tem uma enxurrada de empresas oferecendo N possibilidades. É tipo, pô, vem fazer o curso que você vai trabalhar amanhã ou depois, mas eu não vejo estatísticas falando que pô, pessoas com idade acima de 40 anos querendo migrar para a área para ser um QA pudesse, né? Qual que é a estimativa da gente poder entrar e preparar, se nós temos que ser iguais, né? Qual o tipo de concorrência e o que a gente precisa. Eu ouço frases como: se a gente quer mais, tem que fazer mais. Bom, eu tenho feito muito, muito, muito mais, né? Então, o que eu aprendi nessa minha jornada e ainda ela continua. Uma delas, acredite em você e corra atrás, porque a ajuda, ela pode até vir, mas não se prenda a isso não, porque você vai acabar ficando sozinho, né? E aquela máxima que diz que quando a máxima que diz que quando você não é visto, você não é lembrado, para nós, no caso para mim, que serei em breve um QA, quando você é visto, você é lembrado. Porque numa sprint, se você não tem produtividade, você não mostra o produto no fim dessa sprint, ou seja, não executa aquilo que foi planejado, você é lembrado. Isso é fato.
né? E sem, e sem concluir, sem entrega, né? A palavra certa. E sem entrega você vai ser lembrado. E como? Então, não existe essa né, para você não ser lembrado, né, naquele corte, você tem que estar fazendo entrega. Quando você não é lembrado, é sinal de que você não está fazendo entrega. Então, não se prenda a pessoas. Outra coisa que eu observei bastante é que determinadas áreas são muito centralizadoras, né? E não existe alguns processos, né? E aí, quando você entra, eu sei que alguns amigos entraram nessa área e chegam em algumas empresas que são pequenas, né? Elas não têm nada, não tem nada. Você vai começar do zero, fazendo todo o processo. Que ótimo, né? Assim, você começar tudo do zero. Mas se você entra numa empresa já de uma estrutura bem grande, é complicado, né? Porque você vai estar batendo de frente com alguém que já deveria ter visto que aquilo não existia, né? E não é nem a sua função dar esse tipo de, de feedback, né? De falar, de comentar. Então, isso foi uma coisa que eu percebi, né? Outra coisa é outro recado, né? Eu tive falando com algumas pessoas, né? E não adianta outro conselho que serve para mim também, espero que sirva para você. A gente não pode prometer aquilo que não pode entregar numa sprint e você não pega para fazer alguma atividade que você não acha, que você não acredita que seja capaz de entregar. E se você vê que você tem dificuldade, é óbvio que você vai pedir algum auxílio, alguns respaldo, alguém vai te auxiliar. Mas jamais você pode fazer isso. E veja, como é que você vai dizer que você vai entregar alguma coisa que você não consegue entregar, né? Então, essa é um, é um outro problema, né? Então, essa pessoa falou para mim, poxa, eu tenho que fazer isso e aquilo outro, mas o sênior, o pleno que está aqui do meu lado, ele está esperando que eu faça e eu não tenho, e eu não consigo fazer. Eu, tipo, é complicado, porque ele já tem um monte de atividades para fazer e não tem e ele não vai ter tempo para ensinar. Não tiveram para mim e não vão ter, né? E não vão ter se você não correr atrás antes disso. Então eu tô correndo atrás em aprender algumas coisas no método autodidata mesmo, sabe? Alguns amigos às vezes dão uma dica, às vezes falam alguma coisa, mas eu sei do que deve, o que vai ser entregue, o que vai ser solicitado. Não existe varinha de condão que vai fazer ficar tudo pronto, não. E a outra pessoa que está lá sobrecarregada de trabalho, ela está ganhando o mesmo salário que você. Então, você espera que ele vai fazer mais trabalho para entregar o seu? Não, não vai, não. Né? Então, teoricamente, vai ser ruim para você e vai ser ruim para nós. Então, não dá para fazer isso daí. Você vai ter que saber, né? Esperar que o nosso mínimo seja um mínimo mais, vamos dizer assim, dessa pessoa que falou para mim aí que o meu mínimo era um mínimo, né? Eu esperar que o meu mínimo seja o suficiente para produzir aquilo que a empresa que me contratar se sinta satisfeita e eu possa progredir, né? Assim como todos nós temos que progredir, né? Essa é a ideia. O futuro do QA, né? Eu acredito, né? Eu ainda nem comecei, mas eu acredito que o futuro do QA não vai ser só teste manual, como já não é mais, já não é. O futuro do QA é muito mais que isso e eu pude perceber e pude vivenciar isso. Quando se fala de um QA, não se fala só de um QA como teste manual, teste
teste não funcional, não funcional, né? E vários outros testes, mas sim de um QA desenvolvedor. Esse é o futuro, né? A maioria dos QAs que eu sigo ou que eu converso, alguns mestres, Valmir, entre outros, eles são programadores, eles já são devs, né? Eles já desenvolvem, né? E para ser um QA nesse segmento aí, um sênior que eu tive oportunidade, outros que eu tenho a oportunidade de conversar, eles estão num nível muito mais acima, são praticamente programadores, né? Desenvolvedores, não, não tem mais o espaço, né? E eu acredito que essa questão do teste manual, ele vai acabar com o tempo diminuindo, né? É questão de mercado, né? Questão eu espero que demore bastante para que eu possa poder entrar, né, como um teste, como QA, mesmo que seja como manual e depois como não funcionais, bom, enfim. Mas eu acredito que seja segmento, então eu já estou me preparando para no futuro algumas linguagens que eu tenho mais afinidade, né, que eu tive um pouco mais afinidade, né. Ouvi frases como Java é linguagem de velho. Pois é. É por isso que paga bastante, né? Paga bem, né? Mas é o que a molecada hoje fala, Java é linguagem de velho, né? Vou fazer o quê? Enfim. E por aí vai, né? Aí a gente tá aí na luta, né? Seguindo, então, essa ideia de fazer esse canal é pra gente ver se traz pessoas pra gente falar, né? Conversar, dialogar, né? Falar do nosso dia a dia, nossos interesses, nossos anseios, né? O que que a gente espera, né? As nossas dificuldades e se ajudar também, né? É isso. Não tenho nenhum tipo de pretensão mesmo, porque eu nem tinha imaginado fazer esse canal, mas é uma forma também de auxiliar, né? Participar, né? De agregar alguma coisa, de aprender também, né? E dar a oportunidade das pessoas também falarem, né? O que sentem, o que pensam, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Não, não é não. Não é fácil assim não, né? Mas a gente precisa de oportunidades, na minha idade, na idade de pessoas que estão um pouco mais acima, e acreditar que a gente pode sim, e nós somos capazes, né? Todo mundo é capaz, todas as pessoas são capazes desde que elas tenham uma oportunidade. Eu falo isso na época que eu fui gestor também de empresa, de uma empresa, né? Onde eu administrava a questão de pessoal, né, na área de serviços. Então, todo mundo é capaz de executar, né? Se você estender a mão e der uma oportunidade e acreditar aquela pessoa, e nada mais gratificante do que, né? A palavra já se fala, gratificante, do que é gratidão, né? Então, ser grato é muito bom, né? Mas outra coisa que eu, eu espero, né? É que quando a pessoa der a oportunidade para estender a mão, para poder fazer alguma coisa, para ajudar alguém que está iniciando, que ela segure realmente na sua mão e que te ajude, né? Que ajude a gente a progredir, né? A avançar, né? Porque em uma empresa não é feita de clientes, teoricamente. Uma empresa ela é feita de pessoas. Daí sim ela se transforma, né? A mostrar um produto, né? Que o produto somos nós, né? Que executamos. E se estamos felizes e se estamos contentes, em trabalhar, em exercer a nossa função, a gente produz muito mais e se ajuda muito mais, né? Então é isso. O canal, volto a frisar, o canal ele foi criado para esse intuito. Vou fazer lives chamando alguns amigos para estar comentando, trocando uma ideia, né?
sem nenhum tipo de pretensão, de qualquer coisa. Isso não é a ideia é bater um papo mesmo, é descontraída, é falar do nosso dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente encontra, as frases que a gente ouve, algumas coisas, óbvio que nunca vai ser falado o nome de pessoas, nem nome de empresas, isso não é o caso que vai ser feito, mas é isso, tá? Eu aguardo aqui nos próximos vídeos, e eu tinha até programado uma live hoje, mas deu tudo errado. É tudo free, né, gente? Tudo free, não tem nada pago, câmera do notebook, tudo é o começo, né? É o começo, a gente começa assim, né? Sem... E que Deus possa abençoar, né, essa coisa que eu estou criando, e ela possa abrir portas tanto para mim quanto para outras pessoas que estão buscando, né? Que eu sei que são muitas, né? Também, né? E oportunidades. A paz, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.